Paz e fogo, amados. Eu quero, em alguns minutos aqui, passar para vocês. Lembram do nosso curso básico da vida cristã, que a gente começou a fazer os materiais. Eu quero passar para vocês agora esse tópico número 2, onde nós entramos no assunto nova criatura, novos modelos, nova missão. Então, para entender isso, né, nós vamos trabalhar hoje o novo nascimento, o batismo, a filiação. Então, para trazer esse novo nascimento, primeiro nós vamos ver 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura e tudo se fez novo. Vamos entender isso hoje pela ótica do batismo. Primeiro, o batismo e o novo nascimento. Para isso, eu vou trazer aqui um material já de longa data, né, de muitos anos que a gente trabalha com o Rebanhar, que é um curso ali, um curso básico, o que é o batismo nas águas, né? Então, vamos responder o que é o batismo nas águas. Em Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: eu vos batizo com água para o arrependimento. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender, né, nesse versículo, nós vimos que João Batista fala de um ato que foi escolhido para ser instrumento de arrependimento na vida dos novos cristãos. Então, é aquele momento, aquela escolha, o batismo nas águas começa com esse entendimento de que eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso entregar tudo para Jesus. E o batismo tem essa primeira função. Certamente o batismo nas águas é um ato de decisão do novo cristão. Ele decide participar desse ato sem restrições e entende que Deus o criou para que pudesse haver um marco entre a nossa velha vida de ímpio e nossa nova vida de cristão. Então, o batismo é uma decisão de entrega total, sem restrições, é uma decisão de mudança de vida. Quando eu entendo realmente que Jesus é a salvação, quem Jesus é, que Jesus é Filho de Deus, quando eu entendo realmente que eu preciso de Jesus, que eu preciso... algumas pessoas se batizam porque são motivadas por outras, por convencimento. Tu tem que te batizar, é importante. Outras pessoas se batizam porque elas têm uma experiência com Deus. Elas são tocadas por Deus profundamente. Algumas pessoas se batizam porque, através da mensagem que chega ao coração delas, elas são tocadas por Deus e elas se convencem que realmente faz sentido e é importante ser filho de Deus, ser cristão, entregar a vida para Jesus. Então elas tomam a decisão. Por isso é uma decisão sem restrições. Eu vou me batizar, mas a gente já ouviu alguém dizer assim: eu não me decidi me batizar ainda porque tem algumas coisas na minha vida que eu tenho que arrumar. Bom, isso na verdade é um sinal, né, que quem diz isso está passando que ainda não entendeu a importância de Jesus na sua vida, ainda não entendeu que precisa deixar uma velha vida para receber uma nova vida em Cristo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5,17, é entender esse momento. É quando tu entende, cara, é isso aqui mesmo, é por aqui que eu vou, faz todo sentido para mim. Então, quem entende isso não vai ter mais esse problema de dizer, cara, eu tenho que me batizar, né? Eu sei que eu preciso, e alguns entendem que precisam se batizar para não ser pagão, né? Por uma forma religiosa, né? Eu preciso ser batizado para Deus me proteger, né? Como uma crendice, né? Uma forma de crer que Deus vai olhar e dizer, esse cara se batizou, agora tem que proteger ele, né? Mas não, na verdade, quando a gente entende que o batismo do arrependimento é o reconhecimento público que nós fazemos diante de Deus, que nós precisamos dele, precisamos voltar para ele, né?
como nosso Deus, abrindo mão do pecado, abrindo mão da nossa velha vida e escolhendo Jesus primordialmente, sem restrições, né? Batizar significa mergulhar, baptismo do latim, mergulhar em água, né? O novo cristão será mergulhado e logo após retirado da água, tudo isso com seu consentimento e concordância com as perguntas que lhe serão feitas durante o ato. Então, quando realiza o batismo, né, é perguntado, né, você está fazendo isso de livre e espontânea vontade, né? Sim, você entende, né, que o que é o batismo, que é um momento que tu decide ter uma mudança de vida, né? O batismo não é eu vou me batizar e depois não. A gente entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então eu quero ele, eu desço as águas do batismo e eu entendo ali, eu estou falando conscientemente, né? Então, por isso é importante, né, nós termos essa consciência, né? E não é aquela coisa, eu vou estudar mais, né? Quem tem uma experiência com Deus, mesmo sem ter nunca lido a Bíblia, se Deus tiver movido no seu coração, então ele vai querer a Bíblia, vai querer o batismo, vai querer a vida cristã por causa da experiência que ele teve. O batismo é isso, ele precisa de que nós sejamos tocados por Deus, e aí então nós vamos, quando tu é tocado por Deus, toda a tua velha vida vem diante dos teus olhos, todo o peso do pecado, toda aquela estrutura, né, que não nos faz feliz, que é aparente, ela vem sobre nós e nós precisamos então entender que essa velha vida precisa de um novo momento. Esse novo momento significa entregar tudo para Jesus. Então vamos lá. O que acontece no batismo? No batismo, o cristão deverá concordar com algumas coisas tais como deixar a velha vida de pecados e erros cometidos não por acidente, mas por decisão. Então, se alguém roubava, não roube mais. Se alguém pecava, não peque mais. Se alguém adulterava, não adultere mais. Então, essas escolhas, né, de não fazer, não significa que em algum momento da vida, né, você não vai tropeçar, cometer erros, mas isso já vai passar a ser um acidente e não mais um hábito, né? Não vai ter mais aquele no teu coração aquela desculpa de que eu pequei todas as semanas, porque não, tu vai ter que lutar contra esse pecado e Deus está contigo, ele está vindo sobre ti, com o Espírito Santo também para te livrar de todo esse mal, de todo esse estilo de vida corrompido. No batismo também nós temos que decidir, né, professar o cristianismo como sua única crença religiosa, passando a viver conforme seus preceitos e ditames. Então, existem princípios e valores que são de Deus, né, que Jesus vem ensinar muito forte durante todos os 3 anos da sua pregação. E quando nós nos decidimos batizar, um dos aspectos que nós estamos decidindo também publicamente é mudar o nosso estilo de vida, né? Professar publicamente que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus e que nós vivemos conforme a palavra de Deus ensina. Então nós vamos aprender sobre perdão, misericórdia, pecado, né, doação, servir, toda uma vida de servir, né? Como Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, prometer fidelidade a seu pastor e igreja, pois se não souber ser fiel ao seu pastor, que pode ver, e igreja que pode conviver, jamais conseguirá ser fiel a Cristo, que não pode ver naturalmente. Aqui não quer dizer que você nunca vai, de repente, ter um pastor e depois vir a ter outro pastor, não. Está falando quando você sempre vai estar debaixo da autoridade de alguém, e um dos aspectos um dos princípios bem fortes na Bíblia é honrar as autoridades, é respeitá-las, é estar debaixo de autoridade, né? É saber obedecer, né? Jesus fala, aquele que me ama obedece, né, ao meu Pai, as palavras, o ensinamento do meu Pai. Então, quando nós nos batizamos, nós temos que ter 3 coisas, né, que a gente falou. Primeiro, deixar a nossa velha vida, passar a confessar que nós somos cristãos e ser fiel, né? Fiel à igreja que nós estamos, fiel às pessoas, fiel vem de ser leal, né? Estar junto, participar da necessidade do outro, sabe? Congregar, né? Não ser
um peso, não ser aquele tipo de pessoa que é sempre dependente. Passa um ano, passa dois, passa cinco, está sempre dependendo, está sempre como se fosse um bebê, né? Não, mas saber que chega um momento que nós vamos servir, que nós vamos não só buscar para tirar, mas também nos colocar para servir, para ajudar, para estar junto, para fazer com que esse corpo se multiplique e mais vidas possam descer as águas do batismo aceitando Jesus. O momento do mergulho na água é como se o novo cristão estivesse deixando sua velha vida. Para Deus, o novo cristão será alguém que não tem mais pecados a serem perdoados. Isso acontece somente porque, como antes do batismo, o novo cristão não tinha nenhum compromisso com a palavra de Deus e nem com seus princípios, portanto, não tinha nenhum compromisso com Deus. Mas a partir do batismo, o novo cristão passa a ter compromisso com Deus. É como se o novo cristão tivesse assinado um contrato com Deus. As cláusulas desse contrato estão na Bíblia. E para que esse relacionamento com Deus não seja interrompido, o novo cristão deve sempre examinar a Bíblia, a fim de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Aqui, em vez de contrato, nós vamos usar aliança. Com Deus nós temos uma aliança, porque se nós quebrarmos em algum momento um desses princípios, se fosse um contrato, o contrato estava rompido, Deus não teria mais responsabilidade conosco. Mas é uma aliança que nós temos com Deus através de Jesus. E como é uma aliança, se nós falharmos, mesmo depois desse período do batismo, mesmo depois do Senhor lavar nossa vida, né, perdoando nosso pecado e fazendo com que nós possamos nascer de novo, mesmo assim, se nós voltarmos a cometer algum pecado, e com certeza nós vamos falhar em algumas áreas da nossa vida, por ser uma aliança, não é rompida. Um contrato, né, funciona como se uma das partes não cumprir, o contrato está rompido, a outra parte não precisa mais cumprir com suas obrigações. Mas Deus não faz assim com a gente. Ele diz que mesmo que nós não venhamos a cumprir nossa parte, Ele ainda estará lá para nos perdoar, para ter misericórdia, para nos livrar de todo o mal. Nós vamos ter a nossa plantação e colheita, vamos ter aquele que plantar alguma coisa ruim vai colher, né? Então, mesmo que um cristão batizado, né, roube um banco, ele pode pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar ele vai ter chance de voltar, deixar de ser um ladrão e voltar a ser, né, um bom cristão, um filho de Deus que ajuda outras pessoas. Mas se ele roubou um banco, provavelmente ele vai para a cadeia, ele vai ter que cumprir a pena dele. Essas coisas nós precisamos entender, né? Que Deus não vem para quebrar essa lei. Jesus diz, eu não vim para quebrar a lei, mas para cumpri-la. E ele vai cumprir com amor. A diferença é que até Jesus voltar, ou enquanto você viver, você vai ter a oportunidade de crescer no relacionamento com Deus, de receber perdão, de receber misericórdia, de receber o amor de Deus. O perdão de Deus no batismo é automático, mas o novo cristão deverá também perdoar aqueles que pecaram contra ele e desligar da sua vida de qualquer outra pessoa do passado que tenha prejudicado ou vice-versa. Então, nós, quando passamos a ter uma vida com Deus, quando tu te batiza e sai das águas, o teu corpo continua o mesmo, você não fica, né, magrinho e fortão, né? A tua memória continua a mesma, você lembra de todo aquele passado e toda a vida que você teve, dos seus amigos, das pessoas que eram seus inimigos, mas o teu espírito não é mais o mesmo. Então, o novo nascimento aí é do teu espírito, né? Então, Deus renova aquela ligação que ele tem conosco através do espírito, mas nós temos toda uma história na nossa vida e muitas pessoas vão precisar trabalhar perto do pastor, né, fazendo algumas ministrações, quem sabe seminários, cursos, aprendendo como perdoar, aprendendo como tirar algumas mentiras do passado do seu coração, de que não tem valor, de que não é importante, pessoas que foram traídas, machucadas, violentadas. Deus quer curar tudo isso e é um processo isso. É um processo. O batismo é o primeiro passo, é o começo para que a gente entenda que nós não vamos nos tornar melhor do que as outras pessoas, pelo contrário, nós vamos nos tornar menor, nós vamos nos humilhar, nós vamos servir a todos e aqueles que nos feriram, Deus vai nos ensinar a perdoá-los, assim como Jesus perdoou todos aqueles que pecaram contra ele, né? Então, a função de nos tornar cristão e descer as águas do batismo é arrependimento também das coisas que nós
as pessoas que nós não liberamos, que não perdoamos, e agora nós vamos conseguir. E é interessante que quando eu digo aqui que você vai conseguir, não é porque Deus vai tocar com uma varinha mágica e você vai conseguir, não, é todo um trabalho, e nesse trabalho Deus está contigo, Deus está te ensinando, o Espírito Santo vai entrar dentro de você, no seu coração, e vai começar a colocar sentimentos e visões e paciência e longanimidade, bondade, que talvez você antes não tinha, mas agora você vai passar a ter porque Deus está comprometido com a tua vida. Então, por que eu devo me batizar? Para nós chegando aqui já para o final. Primeiro aqui em Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, ser batizado faz parte desse processo da salvação. Batismo do arrependimento. É tão importante que Jesus começa o seu ministério sendo batizado por João. Ele vem para o batismo, né, quando João diz, mas tu és o Senhor, eu é que tenho que ser batizado por ti. Jesus disse, não, agora convém que seja feito assim. Ou seja, ele é o exemplo, né? Jesus é sempre o exemplo de tudo. Do amor, da paciência, da longanimidade, de tudo que nós precisamos na nossa vida. No versículo acima vimos que o batismo faz parte do desejo de Deus para a nossa caminhada rumo à eternidade, como nós já falamos. Deus não colocou o batismo como opção, mas sim como ordem. Nós precisamos entender o batismo como uma ordem, né? Senão Jesus não teria se batizado, né? É importante esse momento. É um ato de remissão, de arrependimento, é um ato de conexão com Deus, é um ato público de entrega, onde você diz, eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso de Jesus para que eu seja salvo. Isso é bem forte, né? Eu sou um pecador e preciso ser salvo. Então, preciso entender que a nossa vida não é só o tempo aqui na Terra, mas Jesus nos promete uma vida eterna e ele voltará para buscar os filhos, né? Os seus irmãos mais novos, os seus servos. Né? Se não passarmos pelo batismo conforme o versículo acima, seremos condenados. Então, quem não crer será condenado. Alguém já me perguntou, se uma pessoa não teve tempo, né? Está no leito de morte, não teve tempo. O ladrão na cruz, né? Não teve tempo de se batizar, como é que foi? Jesus disse que ele ia para o paraíso. Sim, Deus é Deus. Deus sabe, né? Todas as coisas. Deus sabe os motivos, os tempos, mas ele também sabe quando nós não queremos cumprir com algumas coisas porque por nosso coração ainda está endurecido, por nós ainda não termos aceitado e entregue. Então são casos e casos, né? Então nós precisamos prestar atenção nisso para não pegar um detalhe desse e achar eu posso me batizar quando eu quiser ou não tem pressa, né? Deus me ama de qualquer jeito, não é isso. Tem todo um processo aí que você precisa entender. Eu reconheço Jesus como Salvador, então tá, se tu reconhece Ele como Salvador, então qual é o próximo passo? Preciso entregar minha vida para Ele. Então qual é o primeiro passo da entrega? Eu batizo, entrego a minha vida, me batizo, e aí começa todo um processo. Então, antes de chegarmos até aqui, passamos pelas reuniões que tratavam de nossa crença. Esse curso ele vai falar, né, nos textos anteriores ali sobre isso, preparando. Então, para ser batizado, a gente também precisa passar por um crivo, né? É importante no nosso tempo, talvez no tempo de Jesus foi diferente esse negócio na igreja do primeiro século, porque eles já eram eles estavam muito perto, né? Já tinham andado com Jesus e ouviam essa palavra todo dia. Então, o tempo histórico também é bem diferente. Mas nós temos a oportunidade hoje de passar por um crivo, né? De ouvir algumas coisas, aprender algumas coisas, refletir antes de ir para o batismo. Então, antes do batismo, você vai fazer um curso, você vai ouvir algumas coisas que são importantes a respeito do reino de Deus. E também subentende-se que antes do batismo você já foi a muitos cultos, você já ouviu pregações, você já leu a Bíblia, você já começou a ter a sua experiência com Deus. Ou tem pessoas que têm uma visitação relâmpago, né? Então veio o Senhor sobre a tua vida, te tocou, falou contigo em sonho, te deu uma visão, chacoalhou a tua vida e semana que vem está te batizando. Então, não é uma regra, mas nós preparamos esse caminho de uma maneira bem saudável para que você possa ir tranquilamente para o teu batismo.
Não, mas não basta crer, precisamos ser batizados. Precisamos ser batizados, sim. Então não devemos buscar formas de resistir, mas precisamos imediatamente descer as águas do batismo. Então, se tu entendeu, né? Se tu entendeu, pensa bem quando alguém diz assim, eu ainda não estou preparado, né, para o batismo, tá? Mas por quê? Né? Por que ainda não está preparado? Porque não entendeu que realmente Jesus é a salvação, que realmente Jesus é o Filho de Deus e que realmente você precisa entregar sua vida para Ele? Ou porque você está com medo de deixar algumas coisas, né, que você vive hoje na sua vida, seja lá aquelas coisas, geralmente são coisas ligadas à nossa carne, né, ou diversão, ou sexo, ou qualquer coisa desse tipo, né? Nós precisamos refletir sobre isso e ser cristão, ser batizado, tem tudo a ver com esse momento em que você corta, né? Corta esse cordão umbilical aí com o passado, com o pecado, com toda a velha vida, e aí você toma suas decisões em direção a Deus. E como eu disse, você vai começar uma caminhada, né? Talvez você ainda vai ser tentado, atacado, mas você não vai estar sozinho. Deus vai estar contigo nessa caminhada. Então, vamos fechando aqui Mateus 28:19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui é o ide, né? Quando Jesus diz para eles irem, né? Vão e façam discípulos e batizem eles. Atos 8:12, mas quando creram em Filipe, eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Então, olha só, aqui em Atos 8:12, ele diz que quando creram na pregação de Filipe, que pregava o reino de Deus, então, quando creram no nome de Jesus, quando entenderam, o que eles faziam? Batizavam-se homens e mulheres. Então, é aquela consciência assim de ouviram as pregações e diz, cara, é isso. Eu entendi, é isso aqui. Em Atos 8:36, dizendo pelo caminho, eles caminhando chegaram a um lugar onde havia água. Então, aqui fala do eunuco, né? Que vai indo pelo caminho, lendo o livro de Isaías, e Filipe vai ao lado dele correndo e pergunta, tu entende o que tu lê? E ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E nessa mesma viagem, Filipe vai explicando para ele, e logo adiante, Filipe foi explicando sobre Jesus, sobre o Messias, e logo adiante tinha um lugar com água, e o próprio eunuco pergunta, tá, tem água ali, e o que me impede que eu seja batizado? E ali, esse etíope, né, ele é batizado. Ele é batizado em nome de Jesus. Filipe batiza ele. Então, essa parte aqui é o primeiro tópico, né, sobre o batismo, e é muito importante que você preste atenção, leia os textos, né, e se prepare. Você que não é batizado, né, se prepare, procure como um tesouro o batismo. Você que é batizado, né, relembre e fortaleça, né, esses princípios na tua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. Paz e fogo.